Gente, a cantora Maiara impressionou muita gente com a perda de peso que ela teve significativa, né? Em torno de 23 quilos. De uma forma que pra gente que tá de longe, né, parece que foi rápida, mas é todo um processo, a gente sabe. E aí, gente, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a questão de emagrecimento, né? Eu recebo pacientes aqui que muitas vezes não querem medicação, né? E eu sempre falo que a mudança de estilo de vida, a alimentação, o exercício é necessário em todo o tratamento, né? E ela tem um potencial em torno de 10% de perda de peso, tá? E essa perda de peso, ela pode retornar também, assim como outros tratamentos, tá? Mas o potencial da mudança de estilo de vida é em torno de 10% do peso. Agora a gente tem aqueles pacientes que precisam emagrecer muito mais do que 10%, que precisam emagrecer 15, 20% do peso. Então, assim, o que a gente pode oferecer para esses pacientes? Né? Então, a gente tinha até alguns anos atrás poucos recursos em termos de medicação. A gente tinha os antidepressivos, né, que atuavam no centro da saciedade, ajudando a melhorar a ansiedade, a compulsão alimentar. A gente tinha a sibutramina, que também era uma medicação que atuava no centro da fome, a nível de neurotransmissores, tá? E a gente tinha o Orlistat, era isso que a gente tinha. Então, com essas medicações, a gente induzia uma perda de peso em torno de 10%, um pouquinho mais, talvez a 15% em alguns pacientes, tá? Mas, para esses pacientes que precisavam emagrecer grande quantidade, o que a gente acabava oferecendo era a cirurgia bariátrica, que tem um potencial de perda de peso em torno de 25 a 30%. E hoje nós estamos numa nova era de medicação anti-obesidade, com medicações seguras que induzem uma perda de peso muito semelhante à cirurgia bariátrica, né? Em torno até de 25%. Ou seja, que leva esse emagrecimento e que também melhora as comorbidades associadas ao ganho de peso. Agora vamos entender um pouquinho de que forma essas medicações atuam no processo de emagrecimento. Tá? Primeiro, nós temos hormônios naturais, tá? Que são produzidos pelo intestino, pelo pâncreas, que atuam no sistema nervoso central, dando saciedade, tá? Entre eles nós temos GLP-1, o GIP, a amilina, que é produzida no pâncreas, o PYY, que é outro hormônio também produzido e que atua no sistema nervoso central, levando esse processo de saciedade, tá? No desenvolvimento, né, de medicações para tratamento de diabetes, né, eles começaram então a desenvolver análogos de GLP-1, que são análogos de peptídeos que atuam no receptor do glucagon, né, e que era a princípio para o tratamento do diabetes, mas que foi observado, né, que levava essa perda de peso, né, importante. A princípio, né, era questionado de que forma, né, que essa perda de peso ocorria, né, muito relacionado ao processo de diminuição do esvaziamento gástrico, mas depois observou-se que essa molécula tinha um potencial a nível de sistema nervoso central de atuar no centro da fome, dando saciedade e diminuição da ingesta alimentar. E hoje a gente sabe que os análogos de LP1 também atuam a nível de célula gordurosa, promovendo a lipólise, ou seja, a quebra da célula de gordura. Então, hoje nós temos várias medicações em desenvolvimento que mimetizam, né, essa ação desses hormônios intestinais. O GIP, o GLP-1, a amilina, o PYY, o glucagon, né? De forma isolada ou associada, né? Que vão ter ação a nível de sistema nervoso central, diminuindo a fome, né? Alguns também a nível gástrico, diminuindo o esvaziamento gástrico e também alguns a nível de metabolismo, aumentando a termogênese, né? E no caso dos análogos de GLP-1, até induzindo uma lipólise. Gente, e o que esperar dessas medicações que estão chegando, né? A gente já tem aí o Wegovy e o Mounjaro, que já foram aprovados, né, pela Anvisa, que estão
estamos aguardando, né, a comercialização desses produtos, né? O Wegovy, que é a semaglutida, 2,4 miligramas, é injetável, tá? Tem um potencial de perda de peso em torno de 17%, e o Mounjaro, que é um análogo de GLP-1 mais um GIP, tá? Que tem um potencial de perda de peso de 22 até 25% em alguns pacientes, tá? Ou seja, é uma redução ponderal importante que diminui também comorbidades como hipertensão, pré-diabetes, diabetes, né? Que tem esse potencial de até reverter alguma dessas condições. Lembrando, gente, que nós temos várias medicações em fase de estudo desses análogos de hormônios intestinais, de forma isolada ou associada, com combinação dupla, tripla, injetável, via oral, ou seja, tem muita novidade chegando. Temos também que é uma nova classe, né, de medicação anti-obesidade, que não é desse circuito, né, intestinal cerebral, que são anticorpos que atuam melhorando a constituição corporal, aumentando a massa muscular e com isso diminuindo também a gordura corporal. Ou seja, né, são várias novidades, né, com esse potencial de não só levar o processo de emagrecimento, mas também melhorar a constituição corporal. Importante também enfatizar que quando a gente fala em emagrecimento, a gente não está falando só de peso, a gente está falando de controle de comorbidades, controle de diabetes, hipertensão, muitas vezes até mesmo a reversão dessas doenças, controle de esteatose hepática, de apneia do sono, diminuição de dores, né, no caso de pessoas que têm artrose. Então, assim, é uma série de doenças, né, que a gente está controlando, revertendo e até prevenindo, como é o caso de algumas neoplasias, que tem associação direta com a obesidade. Quais seriam os desafios, então, em relação à utilização dessas medicações? Primeiro, acho que é o custo, né? São medicações muito caras que a grande parcela da população não tem acesso. E mesmo que tenha, às vezes é de uma forma pontual, né? E como fica esse gerenciamento das medicações a longo prazo, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. A outra questão são medicações que a maior parte são injetáveis, né? Então, tem um pouco da resistência em utilizar essa medicação dessa via de administração, tá? E quando a gente fala no processo de emagrecimento, a gente pensa a longo prazo, né? Então, como que vai ficar, né? A gente não sabe ainda como que vai ser esse gerenciamento dessas grandes perdas de peso a longo prazo, né? Será que a gente vai ter um retorno do peso? A gente sabe que até mesmo com a cirurgia bariátrica a gente pode ter o reganho de peso, né? Então, será que a gente vai ter que associar a cirurgia bariátrica junto com medicações, utilizar outras medicações? Então, isso vai ser a longo prazo, a gente vai descobrir com o tempo mesmo, mas o importante é que essas medicações estão surgindo e aí com essa nova perspectiva aí de controle e gerenciamento do peso. Se você gostou desse conteúdo, acho que é importante compartilhar para que mais pessoas tenham informação. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e te vejo no próximo vídeo.